A armadilha da validação. Por que buscamos validação fora de casa? A raiz do vazio. Todo homem, em algum momento da vida, sente aquele silêncio interno. Não é apenas solidão. É a sensação de que, por mais que ele lute, ninguém realmente o vê. Nem a esposa, nem os filhos, nem o mundo. Antes de começar, assista até o final. Esse vídeo pode abrir teus olhos para algo que talvez você nunca tenha percebido. O motivo pelo qual muitos homens se perdem buscando fora aquilo que deveriam nutrir dentro de casa. Esse vazio nasce quando o valor pessoal se torna refém do olhar dos outros. Quando o homem começa a medir a própria importância pelas reações que recebe, um elogio, um sorriso, uma aprovação. É assim que a mente cria a armadilha da validação. Um ciclo onde o ser é trocado pelo ser aceito. Dentro de casa, isso acontece de forma sutil. Ele se esforça, trabalha, provê, mas sente que nada é suficiente. E então, sem perceber, começa a buscar lá fora o que faltou dentro. Atenção, reconhecimento, respeito. Mas essa busca não preenche, apenas aumenta o buraco, porque aquilo que ele procura nunca esteve do lado de fora. O problema é que a sociedade ensinou o homem a esconder a dor, a fingir força quando por dentro ele está exausto. E quando a validação não vem da esposa, dos filhos ou da família, ele começa a procurar no trabalho, nos amigos ou até em outras pessoas, uma forma de sentir que ainda é alguém importante. Mas isso é uma ilusão, um combustível que queima rápido e deixa cinzas. A verdadeira força não nasce do reconhecimento, mas da consciência. O homem que entende seu valor não precisa que o mundo aplauda. Ele caminha em silêncio, com propósito, porque sabe que a validação mais poderosa é a que vem de dentro, do alinhamento entre o que ele é, o que ele acredita e o que ele faz. O vazio interno não é o inimigo, é um chamado, um convite para voltar para dentro, para olhar onde você se perdeu de si mesmo. E só quem tem coragem de encarar esse espelho interno consegue reencontrar o respeito e a paz dentro do próprio lar. O vício da aprovação. A validação é como um gole de água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. É uma das drogas mais aceitas da atualidade, disfarçada de elogios, curtidas e sorrisos falsos. O homem moderno aprendeu a se alimentar da aprovação alheia e a morrer de fome quando ela falta. Tudo começa com pequenas recompensas. Você é incrível. Parabéns, você conseguiu. A dopamina dispara. O cérebro associa prazer à aprovação e o homem começa a viver para provocar esse mesmo efeito outra vez. Mas o que parecia um simples incentivo vira um vício silencioso. Um vício que destrói a autenticidade e cria dependência emocional. Ele passa a agir não pelo que acredita, mas pelo que agrada. Muda o tom da voz para ser aceito, suprime opiniões para não desagradar, abre mão de valores para não ser rejeitado. E quando percebe, já não sabe mais quem é. Virou um reflexo moldado pelos desejos dos outros. Dentro de casa, esse padrão é ainda mais cruel. O homem começa a se esforçar para ser visto, e não para ser verdadeiro. Quer ser o bom marido, o pai perfeito, o homem que nunca falha. Mas esse personagem custa caro, porque a cada vez que ele tenta agradar o mundo, se afasta um pouco mais de si mesmo. O vício da aprovação destrói lentamente a masculinidade autêntica. Ela troca o poder da presença pelo medo do julgamento. E o homem passa a viver com medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de perder o amor. Mas o amor verdadeiro nunca exige performance, exige presença. A aprovação é um espelho frágil. Reflete o que os outros querem ver, não o que você é. E quando esse espelho quebra, quando o elogio não vem, quando o reconhecimento falha, o homem entra em colapso, porque construiu a identidade sobre o olhar dos outros.
Libertar-se dessa prisão é um ato de coragem. É parar de perguntar o que pensam de mim e começar a se perguntar o que eu penso de mim mesmo. É entender que o respeito que vem de fora só tem valor quando encontra eco dentro. E que a paz só nasce quando o homem deixa de mendigar aprovação e volta a caminhar com propósito. O preço do orgulho. O orgulho é a armadura que muitos homens vestem para esconder a dor de não se sentirem valorizados. É o escudo que protege o ego, mas que sufoca a alma. Porque por trás de cada homem orgulhoso, há um homem ferido. Quando o homem não é visto, ele endurece. Começa a acreditar que demonstrar sentimento é sinal de fraqueza, que falar da própria dor é perda de poder. Então, ele se cala, mas o silêncio que deveria proteger se transforma em prisão. Por fora, ele parece firme, mas por dentro carrega uma tempestade de ressentimento e solidão. Ele se distancia emocionalmente da esposa, dos filhos e de si mesmo. E quando o orgulho toma conta, até o amor começa a perder cor. O homem que vive de validação teme o desprezo. O homem que vive de orgulho teme a vulnerabilidade. E ambos acabam no mesmo lugar, desconectados. Porque o orgulho é a barreira que impede o perdão, a escuta e a reconciliação. Ele não permite que o homem diga: eu errei, eu preciso de ajuda, eu ainda quero tentar. Mas o preço do orgulho é alto demais. Ele cobra em forma de distanciamento, noites frias, olhares vazios e um lar que já não tem conversa. É o preço de quem preferiu ter razão em vez de ter paz. De quem escolheu parecer forte em vez de ser verdadeiro. A cura começa quando o homem percebe que pedir perdão não é humilhação, é libertação. Que admitir a própria fragilidade é o primeiro passo para reconstruir respeito. E que o verdadeiro líder de um lar não é aquele que impõe medo, mas aquele que inspira confiança. O orgulho faz o homem lutar guerras internas que ele nunca vence, mas a humildade devolve a ele o poder de recomeçar. Porque o homem que se ajoelha diante da verdade se levanta diante da vida. O verdadeiro guerreiro não é o que vence os outros, mas o que vence o próprio ego. E quando ele entende isso, o peso do orgulho cai e dá lugar à paz de quem não precisa mais provar nada para ninguém. A reconexão interior. Em algum ponto da caminhada, o homem percebe que nenhuma validação externa preenche o vazio que sente. Nem o dinheiro, nem o reconhecimento, nem os elogios. Tudo parece momentaneamente doce, mas logo desaparece, como fumaça entre os dedos. E é nesse instante de silêncio, quando o barulho do mundo já não distrai, que a alma começa a chamar de volta. A reconexão interior não acontece no barulho das conquistas, mas na quietude da consciência. É quando o homem se cansa de fugir de si mesmo e decide encarar o espelho. Não o espelho físico, mas o reflexo da própria verdade. Aquele que revela feridas antigas, erros não resolvidos e o medo de não ser o suficiente. Esse é o ponto onde muitos desistem, mas é também o ponto onde os fortes despertam. Reconectar-se é lembrar quem você era antes de tentar ser o que o mundo queria. É resgatar o menino que sonhava, o homem que acreditava, o ser que tinha fé. É limpar o olhar das ilusões e enxergar com clareza o que realmente importa. O lar, a paz, a presença, o amor genuíno. Quando o homem começa a olhar para dentro, algo muda na sua energia. O olhar ganha profundidade. As palavras passam a ter verdade. A presença dele começa a curar o ambiente, porque o lar sente quando o homem volta para si. A esposa sente, os filhos sentem. Há algo invisível, mas poderoso, em um homem que reencontra o próprio centro. Essa reconexão não vem de fórmulas prontas, mas de silêncio, reflexão e arrependimento sincero.
Não é sobre buscar Deus apenas quando tudo dá errado, mas aprender a caminhar com Ele todos os dias. É sobre substituir a ansiedade da aprovação pela serenidade da convicção. O homem reconectado não busca ser o centro do mundo. Ele busca ser o alicerce da sua casa. Ele entende que o respeito não se exige, se constrói. Que o amor não se cobra, se cultiva. E que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. A reconexão interior é o renascimento da fé, da calma e da clareza. É quando o homem deixa de correr atrás de aplausos e começa a viver pelo propósito. E quando ele vive com propósito, até o silêncio dele se torna liderança. O retorno para casa. Chega um momento em que o homem percebe o que ele procurava o tempo todo não estava do lado de fora, estava dentro. A validação, o respeito, o amor, tudo começa no coração de quem se reconhece. O retorno para casa não é apenas físico, é espiritual. É o caminho de volta para si mesmo, para a essência que o mundo tentou apagar. Quando o homem volta para casa, ele entende que o lar não é só um lugar de paredes e móveis. É um campo de energia onde sua presença define o clima, a paz e a direção. Um lar com um homem desconectado é frio, confuso, silencioso demais. Mas um lar com um homem desperto é cheio de vida, de propósito e de amor equilibrado. O retorno para casa é o momento em que o homem deixa de buscar validação e passa a oferecer presença, deixa de exigir reconhecimento e começa a gerar segurança, deixa de esperar ser amado e aprende a amar primeiro. Quando isso acontece, tudo muda. A mulher volta a confiar, os filhos voltam a se aproximar. A atmosfera do lar se transforma, não porque o mundo mudou, mas porque o homem mudou. O retorno para casa exige coragem. Coragem para perdoar. Coragem para pedir perdão. Coragem para dizer, eu quero ser melhor. E sustentar essa decisão no silêncio das atitudes. Mas é essa coragem que restaura o que o orgulho destruiu e o que a ausência apagou. Ser homem nunca foi sobre força bruta, mas sobre força interior. Aquela que se mostra nas pequenas coisas, no olhar firme, no abraço que acolhe, na palavra que orienta, no exemplo que transforma. Esse é o verdadeiro papel do homem. Não dominar, mas guiar. Não buscar glória, mas propósito. E quando ele volta para casa, o lar inteiro volta a respirar. Porque onde há um homem em paz consigo mesmo, há uma família em paz com o mundo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é sinal de que está na hora de voltar para casa, para dentro de si. Deixa o like, compartilha esse vídeo e escreve nos comentários. Eu volto para mim, eu volto para minha casa. Porque toda transformação começa quando o homem decide ser inteiro outra vez.